Olá, gente querida, bom dia, graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, em nossa devocional do dia, eu quero falar com vocês sobre como lidar com o fracasso. Para essa devocional, eu quero refletir com vocês naquela passagem de Pedro, que ele nega Jesus. Diz o texto em Mateus capítulo 26, versos 73 a 75. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Meus queridos, antes desse acontecimento, a gente precisa lembrar que o apóstolo Pedro teve um momento muito interessante com o Senhor Jesus, que foi quando ele disse para o Senhor Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali, Pedro estava cheio de confiança, cheio do Espírito Santo, através desta declaração. Jesus até o elogiou, dizendo que Deus tinha usado ele naquele momento. Realmente ele estava vivendo uma boa fase de sua vida. Ele teve sucesso na sua declaração. Porém, pouco tempo depois, Jesus disse que Pedro o negaria. E ele disse: Senhor, não sei quanto aos outros, mas eu jamais te negarei. Porém, Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Quando Jesus foi preso, apanhado pelos soldados romanos, Pedro foi identificado como um dos seus discípulos. E o que ele fez? O galo cantou e, exatamente como Jesus havia dito, Pedro negou por 3 vezes. Ele fracassou. Ele fez o contrário daquilo que ele disse que faria. Mas o interessante de tudo isso, meus irmãos, é que quando Jesus ressuscitou, um importante recado foi dado a Pedro. Vão e diga aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. É interessante, meus irmãos, que Jesus não se esqueceu de Pedro, mesmo tendo ele fracassado. Aquele pescador impulsivo, arrogante, Jesus estava querendo usar muito ainda a vida de Pedro. E a primeira lição, meus irmãos, sobre como lidar com o fracasso, é que o nosso fracasso não nos desqualifica para sermos usados por Deus. Pelo contrário, é através do fracasso que Deus quer nos tornar forte e nos usar mais ainda. Jesus queria ver Pedro, Jesus queria usar Pedro, ele tinha boas notícias para ele. Talvez Pedro achasse que nunca mais seria usado por Deus. Havia uma nova chance para ele. E com isso, queridos, Deus nos ensina que Ele é um Deus de segunda chance, de terceira chance, de quarta e infinitas chances. A segunda lição sobre como lidar com o fracasso: nunca use o fracasso como desculpa para não tentar de novo. Tente sempre outra vez. Busque sempre fazer novamente aquilo onde você tentou fazer e errou. Tente novamente. Em Atos capítulo 2, verso 41, está escrito que 3.000 pessoas aceitaram a mensagem de Deus. Através de quem? Adivinhe? Do apóstolo Pedro. A primeira mensagem dele. 3.000 almas foram convertidas e batizadas. Agora imagine se Pedro tivesse fracassado. A Bíblia diz que a sombra de Pedro passava por perto dos enfermos e estes eram curados de suas lepras, de suas enfermidades. Veja, meus irmãos, quanto poder estava sobre a vida de Pedro através do Espírito Santo. Então não desista. Se você fracassou, saiba que Deus é contigo. Talvez nesse exato momento, ao ler sobre fracasso, algumas de suas experiências tenham aflorado em sua mente. Lembre-se disso. Pedro conseguiu lidar com o fracasso. Isso significa que você também pode conseguir, pois o mesmo Espírito que capacitou Pedro está em nós hoje. Você não é um fracasso, apenas não alcançou ainda os resultados que queria. Deus ainda quer lhe usar muito. Eu quero que você não pense no fracasso como algo pessoal. Não faça isso. Deus te ama, apesar do seu fracasso. Ele tem grandes coisas para realizar através da sua vida. Se você se dispor a ser usado por Deus, como Pedro fez, garanto-lhe que o seu futuro poderá ser brilhante para a glória de Deus, assim como foi na vida de Pedro. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, oramos para que o Senhor nos use como instrumento em tuas mãos. Ainda que o fracasso tenha nos atingido ou queira nos derrubar, jamais nós seremos destruídos, porque sabemos que tua graça, tua destra é fiel para conosco. Ó Pai, eu oro por esta pessoa que está me ouvindo neste momento, neste dia, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o use tremendamente,
E se por acaso esta pessoa esteja ainda passando por algum fracasso na vida, alguma decepção, eu oro para que o Senhor possa erguê-la novamente, para que ela possa trilhar o caminho da vitória. Em nome de Jesus, Pai. Faz isso, Senhor. Levanta os caídos e faz a tua glória brilhar através dos teus servos que aqui estão. Em nome de Jesus, nos concede um dia na tua presença e que sonhos possam ser restaurados, que vidas possam ser transformadas para a glória de Jesus. Nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.